seja bem-vindo ao Entre Nós, mais um episódio onde nós vamos falar sobre saúde mental. E para falar sobre isso, eu quero falar de uma comunidade relevante aqui em Fortaleza, no bairro do Bom Jardim, Movimento de Saúde Mental. E aí, você já se perguntou como é que essas comunidades sobrevivem à violência, a traumas e exclusão social? Pois olha, gente, nós vamos conhecer a história dessa comunidade que transforma violência, tudo isso com cuidado, empatia e amor. Então, seja bem-vinda, Natália Tatanka, ela que é a coordenadora do Movimento de Saúde Mental e que eu tenho o prazer de tê-la como parceira desde a pandemia. E vocês vão conhecer bem essa história já já. Olá, nós estamos no episódio do Entre Nós sobre saúde mental. Mas antes de começar, eu convido a você a se inscrever no nosso canal Entre Nós, por Rosiane Duarte. Ativa o sininho, compartilha, comenta, curte. Isso nos ajuda a chegar muito mais longe, porque vocês vão perceber que o assunto é relevante, que vai acrescentar muito e ajudar muitas outras mulheres, já que nós estamos falando do universo feminino. Então, vai lá, conto com você. E agora eu quero aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores. A do Luiz, que é especialista em projetos luminotécnicos, tá? E soluções em iluminação. Eu quero agradecer a Arezo, ela que me acompanha a cada passo, com sandálias, com sapatos belíssimos, que de verdade deixam o meu look muito mais bonito. Quero agradecer a Dueto, que assina os looks, todos os looks dos episódios do Entre Nós, tá? E também essas sofisticadas peças autorais, tá? A Connect Box, que tão lindamente fornece os kits para as nossas convidadas. A Casa Local, que nos acolhe com tanto carinho, que nos abraça nos episódios aqui feito. E também, gente, eu quero agradecer que esses patrocinadores acreditam no Entre Nós, no nosso propósito, na missão de levar informação, de agregar mulheres e de fazer com que as mulheres se percebam, se vejam, se compreendam e assumam o seu papel e o seu lugar. Agora, Natália, eu quero lhe presentear com o mimo da Connect Box. É uma empresa que fornece mimos corporativos de uma forma bem... Já posso abrir? Pode. De uma forma bem sutil e personalizada. Tem até tá? meu nome, né? Que Tem lindo. seu nome. Gostei. Então, eles são... Olha, Natália tudo, Tatanka. tudo com muito afeto e carinho para que você... Primeiro, Ai, agradecer que seu lindo. tempo, tá? E dizer a você o quanto você é importante com a sua fala, com a sua Coisa experiência, linda. e que você agregue muito valor às mulheres que estão lá do outro lado. Obrigada. E tem Eu o digo livro... hoje que o tempo é o presente mais precioso que podemos entregar a alguém. É verdade. E eu gostaria que você se apresentasse. Vou deixar aqui, Tá. aqui no cantinho. Então, eu sou a Natália Tatanka. Sempre me apresento assim, venho lá do Bom Jardim. Nasci no Bom Jardim, moro no Bom Jardim até hoje. E para mim é uma alegria te encontrar. Acho que na pandemia a gente se encontrou muito ali no virtual, realizamos muitas coisas online, até porque não podíamos nos encontrar presencial. Mas agora, sabe, vim aqui nessa casa te abraçar. Fizemos alguns eventos. Alguns eventos. É Eu que digo depois assim, você de vai... evento... Depois que a pandemia passou. Depois que a pandemia passou. Mas vi aqui hoje e te encontrar tão bonita e com esse projeto. Uau, é incrível, eu fico muito feliz. Que bom, que bom. Vamos falar um pouquinho Bora. do movimento de saúde mental? Fala como é qual é o objetivo, o propósito e a missão do movimento no Bom Jardim. Porque não é só no Bom Jardim, Sim. é em toda aquela região. Isso. Então, também estou coordenando algumas ações lá no movimento, e depois vou falar um pouquinho mais detalhado delas, mas o movimento ano que vem completa 30 anos. Nossa. Muito tempo, né?
E temos sempre com sob a batuta do Padre Rino. E aí o nosso presidente, que é o Padre Rino, psiquiatra, padre, um grande homem que está sempre ali olhando para a comunidade do Bom Jardim com tanta empatia e como é que essa comunidade pode crescer e evoluir, né? E eu sou aqui um símbolo disso, porque entrei no movimento para me cuidar e ali comecei a me autoconhecer, fiz esse mergulho e uau, eu quero ter uma melhor versão de mim. E o processo de autoconhecimento é essa chave que abre uma porta que você nem sabe o que é que tem do outro lado, mas quando você mergulha nisso, uau, que grandes possibilidades existem na vida para eu ser melhor, né? Então nós estamos lá, eu moro no Bom Jardim, então minha rua lá pertinho do movimento. Você se formou nesse período em psicologia, não? Quando eu entrei no movimento há 18 anos atrás, eu já era formada em letras, mas eu tinha muita vontade de voltar a estudar. Mas eu dizia, uma faculdade de psicologia, tão difícil, e será 6 anos eu ali estudando. Então tem muito isso, a gente que mora na periferia, às vezes parece que as coisas são um pouco difíceis. Atravessar a ponte. Lembra? Sempre o atravessar a ponte, né? Para quem não sabe, o Bom Jardim tem uma ponte mesmo na entrada. A Rose conhece, porque já foi lá muitas vezes no Bom Jardim, e é o que atravessa a ponte para vir para cá. Para o outro lado da cidade. Então, ir na faculdade, e trabalhar, estudar, e já tinha um filho, né, que era o Iago, que na época tinha 3 anos, então tinha ali essa dificuldade. Mas é isso que o Padre Rino traz e o movimento de saúde mental faz, de motivar a gente a ser melhor. A dizer, você tem uma força, se conecta com isso, e ali a gente evolui. E aí eu trilhei esse caminho, me formei em psicologia, já terminei agora um mestrado em gastronomia na Universidade Federal do Ceará. Que emoção. Trabalhando a gastronomia e terapia, a cozinha como lugar de cura. Criamos uma tecnologia social nova. Um MBA na Unifor também, de gestão do terceiro setor, porque acredito que tinha que entender ainda mais sobre isso, e o empreendedorismo social, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, e tantas outras formações, pós-graduação. Por último, agora eu estou terminando um programa de liderança femininas na Columbia University, de Nova York. Que lindo! Ai, meu Deus, como essa minha amiga está ficando internacional. Nesse cenário, qual as ações práticas que o movimento oferece para a comunidade? Então, nesses 30 anos, o movimento foi desenvolvendo sempre áreas que a própria comunidade vinha como demanda. Então, lá nós temos, pela ordem cronológica das coisas, abriu a palhoça comunitária, que eu digo que é o espaço, que é o coração ali no bairro, que é aquela parte onde tem as terapias integrativas e complementares. Aí tem os grupos terapêuticos, tem as atividades individuais, massoterapia, reiki, yoga, pilates, grupo de terapia comunitária, grupo de autoestima, tudo gratuito. Isso, é importante frisar para quem está assistindo, saber que pode ir lá ou encaminhar para alguém e dizer, tem esse lugar e que você é acolhida, é escutado e é cuidado de forma gratuita de segunda a sábado. De segunda a sábado. Porque quem trabalha de segunda a sexta, a gente deixa o sábado ali de 8 ao meio-dia para as pessoas irem lá se cuidar também. Que coisa então, maravilhosa. Tudo isso lá no movimento. Que coisa maravilhosa. Qual o impacto disso? Vocês têm como mensurar o Bom Jardim antes e depois do movimento? Tiveram muitos avanços, né? Hoje nós atendemos em torno de 3.500 pessoas por mês. Por mês? Então, nos relatórios, né, que está lá no site do movimento, você consegue ver quantas pessoas entram só para as práticas integrativas, mas tem outros que vêm para os cursos de gastronomia, que também nós oferecemos, é outra área, que é a escola de gastronomia, que você também conhece. As mulheres que lá se formam e vêm para o Jardim do Buffet, que você conhece, fez a inauguração lá conosco, e que estão trabalhando e que estão tendo ali sua renda e evoluindo também. Só no ano passado foram mais de 200
mulheres que passaram só pelo Jardim, tendo ali a sua renda. Elas aprendem a cozinhar na escola de na gastronomia. escola e depois vão pro buffet. Outras querem empreender em casa e outras querem também trabalhar em outros lugares. Estão em vários restaurantes da cidade e se formaram lá na nossa escola, que tem uma parceria com a Universidade Federal do Ceará. Tem a chancela do Programa de Extensão Gastronomia Social. Então, as mulheres saem ali com um certificado validado pela Universidade Federal. E toda a infraestrutura para esse aprendizado vocês têm lá no movimento. Temos essa Que cozinha, lindo. que é própria, né, os espaços do movimento. Então, elas estão ali aprendendo de segunda a sexta. Dia de segunda é dia de terapia. Então, participa do curso de confeitaria quem participa da terapia. É associado ao processo terapêutico. Porque, senão, se você faz um processo de empreendedorismo só, sem o processo de autoconhecimento, às vezes você desiste. Às vezes vocês dizem, eu não sou capaz, eu não dou conta, é demais, eu não consigo. Eu não consigo. Eu acho que a barreira é mais mental. Porque As na crenças. favela, nós não somos encorajadas, eu digo nós, porque eu já fui, né, a sonhar muito. Quando a gente fala um sonho um pouquinho mais ousado, sempre tem alguém para dizer assim, isso não é... Passa até a mão na cabeça, está sonhando demais. Tá, meu Deus. Aí uma coisa que eu aprendi desde criança, sonhar eu não pago para sonhar, então eu sonho o sonho que eu quiser. Isso. Não é? E quando elas mergulham no processo de autoconhecimento, aí encontram os medos, as crenças, aquilo que a mãe, a avó não conseguiu realizar, mas que ela está ali, merecedora, preparada para realizar. Ai, será que eu dou conta? E aí diz, eu dou conta, né? Por isso que o processo terapêutico é tão importante. Então, na segunda, elas estão na terapia e nos demais dias, o dia da confeitaria, dos salgados comerciais, do chocolateria e todas as formações que elas têm lá, gratuitas também. E aquela horta? A horta tá lá. Tá lá! Você gosta da horta, né? A horta agora a gente está fazendo porque no processo uma mudança terapêutico nela. de cura emocional, a gente está falando do janeiro branco, né? E a gente percebe o mundo mais fragilizado, um mundo mais triste. Sim. Eu estava olhando, pesquisando, que o avanço de doenças como depressão, como toque, como Burnout. outras mais, burnout, cresceu de 68% com relação a 2023. E o pior, a maioria mulheres. Isso. E a média de idade de 40 anos. 40, 41 anos. Então, é muito sério. Então, o acúmulo dos nossos papéis, a gente precisa ter uma sanidade mental muito boa para isso. Então, eu fico imaginando, eu tenho recurso, você tem recurso, Isso. e na comunidade, as mulheres que não têm recurso, como é que elas fazem? Então, fala um pouquinho de como elas chegam lá. Sim. Então, só falando da horta. A horta está lá, estamos fazendo agora uma mudança, porque implementando ainda mais a cidreira, que é o carro-chefe da nossa horta, pelo programa de extensão com a universidade, com o LX de Erva Cidreira, né? Eles captam lá a massa verde, levam para o laboratório da universidade e devolvem um elixir, como se fosse um xaropinho de erva cidreira, para as pessoas que hoje estão com dificuldade de dormir, que são várias, né? Ai, por que tu não trouxe um monte desse para mim? Mas aquelas pessoas que hoje só fazem usos do benzodiazepínico e aí toma 2 Olha, eu tô arrepiada. Rose, do elixir e dorme. Mais uma cidreirinha em casa. Pois, meu amor, você vai trazer para mim, é meu presente, você me promete. Mas eu sempre ensino, olha, cadê a cidreira que está no quintal, que ninguém tem mais os quintais, né? Com cidreira, com capim santo, com manjericão, um escalda-pés que as pessoas podem fazer à noite antes de dormir, o chazinho ali quentinho, para quê? Para aquele ritual do sono acontecer. O ritual do sono hoje é o telefone e muitas vezes você ser estimulado por tantas informações que não induz a um sono de qualidade. E assim, eu falo por mim, eu sou uma mulher bem informada, eu faço terapia, eu sou orientada, mas o que eu fiz ontem à noite? Eu fui trabalhar quando eu cheguei. Que horas?
Ainda bem que tu tá aqui revelando, porque aqui é para ser uma conversa real, né? É, 10 horas. Essa noite. Deu 3 da manhã, Acordar. acordada. É, E quem disse que eu dormia? dorme nada. Olha, Aí o eu vou corpo tá orar. entendendo que você tá E ali aí ativada. eu vou orar, eu vou orar. E eu lembrei tanto da minha mãe ontem, Foi. porque ela ouvia muito rádio à noite com o fonezinho de ouvido. E aí ontem eu disse, eu vou ouvir alguma pregação. E eu coloquei uma que, sabe essas coincidências? Parecia que ela era para mim, aquela fala era para mim. Eu fiquei 1 hora ouvindo e adormeci. Olha. Sim. Por isso que somos seres bio, psico, sócio espiritual. Não tem como bio só cuidar do corpo. Ah, Natália, hoje eu já fui para academia, fiz meu treino, estou cuidando de mim, minha saúde mental. Mas tem o psico também, é o que você traz. Faço minha terapia, tenho ali meus rituais de cuidado, mas também tem o social, o cuidar das relações, sair com as amigas, sair para comer algo, mas não ficar falando só de trabalho. Não ficar falando de trabalho, nem dos outros, e nem das doenças. Isso. Gente, olha só. Não pode estar a hipocondríaca na mesa do almoço, né? A gente tem que sair para rir. E isso é comprovado cientificamente, querida. É a As fotossíntese emocional, o Padre Rino fala. Fotossíntese emocional, assim como as plantas precisam, né, da luz, nós precisamos de outras pessoas e a luz das outras pessoas. Imagina se tu encontra alguém que vai ficar falando de doença, da situação de violência. Como é que isso vibra em nós? Eu chego num grupo desse e eu já vou... Não, gente. Eu já vou mudando, porque aí a frequência já não é mais. E a última é espiritual, que é o que você fez. Ah, eu não falo da religião, vá buscar uma religião. A espiritualidade, que pode ser ali o louvor, que pode ser o texto, a que cada um encontrar que mais se identifica e que é a que você quer caminhar. Biopsicossocial. Então, olhar para nós nessas 4 dimensões, aí você vai buscar esse autocuidado a partir de cada uma delas. É o olhar para dentro? Sim, o olhar para dentro. Que eu digo sempre que o janeiro branco, tu sabe por que é janeiro branco? Não, pode falar. O janeiro branco, esse nome branco é porque, primeiro, é em janeiro. Janeiro está começando o ano. É verdade. E a página branca. Desculpa, é verdade. Que é para o que é que você quer para esse ano. Diferente do ano passado, é o reescrever, é o dar novas oportunidades, novos significados. E geralmente tudo isso vem com um pouco de melancolia, porque a pessoa volta para trás no retrovisor, olha o ano que passou. Se ele foi bom, ok. Se ele não foi bom, a pessoa já entra cabisbaixa, né, se sentindo pequena, não realizadora, frustrada. É e verdade. Esse olhar para dentro também faz parte. Uau, eu não dei conta disso, mas por quê? Ir avaliar, né? E ir profundo mesmo. Quando você quer encontrar uma pedra muito preciosa, e aí você mergulha e busca, né? Então essa busca, que é esse olhar para dentro, faz parte aquilo que não foi bom, mas aquilo que também eu posso buscar para ser melhor. Porque a gente não é perfeito e nunca vamos chegar a essa perfeição. Né? Eu acho que por mais que esse mundo agora está dizendo tem que ser perfeito, faça isso, mostre o que você é sem ser. A realidade é outra, é o nosso pé no chão e o que você, que a gente vai buscar. Qual o papel da cultura indígena na valorização das raízes comunitárias? Me conta um pouquinho dessa tua ligação, porque você é índia, né? Sim. O movimento tem isso, porque um dos trabalhos do movimento é na aldeia indígena Pitaguari, no Maracanaú. Temos lá um programa de prevenção à dependência química com as crianças indígenas. Isso. Oferecer lá dentro da escola indígena, no contraturno escolar, um espaço para que elas possam brincar, que elas possam se cuidar. Todo dia tem relaxamento com as crianças. Tem um momento de meditação, de terapia da respiração, de momento da cultura, traduzindo os cantos em português para o tupi, uma língua que já foi perdida. Então, quando você sabe de onde você vem, você se conecta e sabe para onde você vai. Aí a gente ganha uma força,
né? Ganha uma força para se realizar e transformar em uma situação que muitas vezes é difícil, porque as comunidades indígenas sofrem muitas situações Interferência. desafiadoras. É. Então, o movimento trabalha com isso, e quando eu me aproximo, nessa minha busca também desse mergulho Uhum. em mim, fui buscar, tá, e de onde vêm as minhas raízes? A gente está falando aqui tanto no movimento sobre isso, pedindo às pessoas para ir atrás das raízes e as minhas. Uhum. Aí eu fui fazer esse processo. Uhum. Mergulhei e fui conversar com meus pais, com as minhas avós, e aí foi quando eu me conectei com a minha bisavó, que era indígena do povo Anassé, que fica aqui na Japuara, em Caucaia. E aí fui buscar, e é incrível, quando você faz isso, Rose, parece que vem uma energia extra, assim, que você não sabe, que você não conhecia. E aí parece que o medo começa a ser menor, aquele frio na barriga passa a desaparecer, porque você conhece a sua história, e você vai se apropriando daquilo. É que por algumas situações, isso não pode ser dito. Eu lembro que quando eu falava isso para minha avó, aí ela dizia assim, minha avó já faleceu, mãe do meu pai, minha filha, deixa de besteira, quem era índia era a mamãe. Eu não sou, não. Ah, Mas vó, se a tua mãe era, e como é que tu não é? Tá, então se eu for, você não é não, porque você já é outra geração. Sendo que nós temos um reflexo de 7 gerações que vieram antes de nós. Imagina. é. Então, quando eu me conecto com isso, eu entendo como é que eu posso ser esse instrumento também de acolhida, de escuta e de cuidado com as pessoas. Aí a psicologia entra na minha vida, Uhum. e hoje sou psicóloga, né? Faço esse trabalho e sempre querendo aprofundar, mergulhar para Atende lá trazer. também? No Bom Jardim não, Não. mas porque fico mais nessa gestão da Tá, organização, tá. escrevo os projetos, saio para falar da instituição, mas tenho meu consultório Uhum. e atendo, né, 2 vezes por semana. E online também algumas Uhum. pessoas. E na aldeia, quando precisa, né, algumas situações como você trouxe, esses indicadores da saúde mental, é nas periferias, nas comunidades indígenas, quilombolas, né? E aí eu fico fazendo esse apoio também junto com o movimento. Mas é um outro convite que quero fazer para quem está assistindo esse episódio. Busca, de onde vem o seu nome? Quem deu o nome da Rose? Foi em homenagem a quê? Né? Ali já tem uma história. Foi a mamãe, foi o papai, foi minha avó. Ah, Natália, não sei. Então, é um lindo exercício para começar a escrever nessa folha branca para esse processo de autoconhecimento. Não tenho dinheiro para fazer terapia. Começa com a árvore genealógica. Quem deu o nome, de onde vêm os pais, de onde vêm os avós, às vezes nunca conheci, mas a história é importante. Porque às vezes a gente está fazendo algo que era eles que tinham que ter feito, ou não fizeram, ou fizeram, e a gente está aqui também repetindo esse padrão. E podemos fazer diferente, fazendo do nosso jeito. Do nosso jeito. Que Quem foram os interessante. comunicadores antes da Rose. Que é verdade. E aí eu fico imaginando, eu sempre contei a minha história para os meus filhos, mas como eles não conheceram essa. Eu escrevi o livro exatamente para eles entenderem de onde eu vi, o que eu passei, quais foram as minhas lutas, os meus medos e tudo que eu enfrentei para chegar aqui, para eles viverem a vida que eles vivem hoje, que é totalmente diferente da que eu vivi. Então, e por muito tempo eu tive vergonha, querida. Por muito tempo eu não falei dessa história para ninguém, porque era um pouco de vergonha. Sim. E à medida que eu fui ascendendo, não precisava falar nela. Depois, fazendo o serviço social, foi porque eu compreendi que toda história tem seu valor e que ela tem muito valor. Foi quando eu fui resgatar na minha memória de 9 anos, a criança de 9 anos. Foi a partir de então que eu consegui trazer essa história e escrever, pôr no livro. Olha. E foi muito bom para mim. Foi cura. Foi cura. Por isso que a escrita terapêutica, ela cura. Vocês têm lá? Tem um grupo que eles fazem esse momento da escrita terapêutica, né? Tem o Chaco Histórias, que eles também escrevem um pouco a escrita terapêutica, e tantos outros grupos que também está livre. Depois as pessoas podem acompanhar no site do movimento, a agenda, mas é um recurso incrível. Me fala da... Faziam antes muito, né? Tu lembra dos caderninhos que as pessoas tinham? Os diários? É porque não está aqui.
mas eu ainda amo Diário. escrever. Tinha o diário e tinha uns que tinham uns cadeados, né? Parece que era segredo, mas era quase nada, só puxava, abria. Mas era o ato de escrever e de colocar ali o que foi Como foi bom o no dia, o que não foi bom, e a aquilo ali raiva que fazia. você tinha de alguém, você jogava naquele papel. Eita, eu me Recursos identifico. ancestrais que a busca hoje, né, para esse mundo tão desafiador busca aquilo que é ancestral. Por isso que quando tu fala da horta, eu trago o momento do chá, do escalda-pés, dos banhos de ervas, da escrita terapêutica, né, de Ah, buscar esses recursos e a sabedoria ancestral para nos curar hoje nesse mundo aqui agora. e sabendo que vocês hoje têm a gastronomia que cura, fala um pouquinho disso, porque isso eu acho que as mulheres quiseram tanto ir para o mercado de trabalho que elas que deixaram essas atividades como se elas não fossem boas, como se elas não fossem dignas. Quantas vezes eu fazendo a comida para os meus filhos, no tempo que eu estava sem trabalhar, que eu dizia assim, meu Deus, eu sou tão cara. Eu estudei tanto para estar fazendo comida aqui. Só que era uma comida que nutria os meus filhos, o meu marido, a minha casa. Era um momento que a gente sentava sobre a mesa e ali a gente tinha conexão. Que é um grande desafio hoje, né? Cada um come num horário, leva a marmita, ninguém senta para, talvez alguns ainda no fim de semana, mas fica também aqui essa dica desse momento de conexão, né? Do parar, do alimentar esse corpo, mas também esse espírito e essas relações em casa, né? A mesa da cozinha, de ter ali as pessoas sentadas para comer, para se conectar, Pra se rir. conectar mesmo, né? Não do comer aqui aí conectado com outra coisa, recebendo a energia da comida e desperdiçando a energia em outro lugar. Mas essa conexão, porque é tão pouco esse tempo que a gente tem aqui para ficar junto, sabe? Daqui a 50 anos, será que a gente vai estar junto aqui? E vamos lembrar disso, porque vai estar registrado aí nas tecnologias. Mas é diferente de sentir o cheiro do teu perfume. Não vamos ter isso, sabe? Então, a comida, que é esse elemento tão sagrado, né, de nutrição. Uma pessoa com fome, pelo amor de Deus. Ela nem fala. Fica estressada, fica afobado, como diz aqui no Ceará. Mas lá no Bom Jardim nós temos esse espaço da Escola de Gastronomia, que ganhamos recentemente um prêmio Cozinha que Transforma, né, dentro da perspectiva da geração de renda, da profissionalização, da educação de qualidade, gratuito, né, tendo essa perspectiva também da gastronomia e terapia, e está sendo algo tão incrível. A maior parte são mulheres, por Então, a esses autoestima dessas indicadores que você mulheres trouxe. Também porque chega lá, algumas dizem, não sabia nem fazer um bolo, aí agora está empreendendo, vendendo bolo confeitado, tendo ali a sua renda, algumas saindo dos programas de transferência de renda, né, para poder empreender e ganhando muito mais e rompendo com uma síndrome que nós chamamos de colonialidade internalizada. Parece que você é pequeno, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não, eu passei por isso, é aquilo que está lá no teu livro, mas olha quem eu sou hoje. Mas nós tivemos uma caminhada, e nessa caminhada teve estudos, teve aprofundamento do ser, teve autoconhecimento. Para quê? Esse autoconhecimento que gera essa autoestima e a autonomia e a autorrealização. Eu digo que depois do autoconhecimento é só o alto. É só alto. Alto. Não tem como voltar para aquele lugar que você sabe. Para a caverna. Não tem. É um caminho sem volta. A sensação é que na caverna a gente está tão habituado com o que a gente já faz, que sair dela dá um medo, um frio na barriga, e os demais dizem, não, lá fora é perigoso, não vai dar certo não. Então, quando a gente sai da caverna que volta e diz, não, tem um outro lugar, a gente pode crescer, a gente pode prosperar, a gente pode ser diferente do que está aqui. Então, nem todos acreditam, mas na minha família, glória a Deus, que eu fui a precursora, eu fui a primeira a ingressar na Universidade Estadual do Ceará.
E hoje, na minha família, eu me emociono. Muita Tem gente. médicos, tem tantos profissionais qualificados. E assim, não só a qualificação, mas a felicidade de ser e depois de ter. Porque o ser leva o ter, né? Então eu fico muito feliz. Eu lembro como o meu primo que se formou em medicina, nós fizemos bazar Olha aí. para mandar dinheiro para ele, lá em Sobral. A mobilização comunitária. Aham. Na época eu tinha deixado de ser apresentadora, então a Arezzo sempre me Uhum. patrocinou. Então eu tinha uma sapataria Arezzo, bolsas Arezzo, roupas de todas as marcas, de grifes aqui de Uhum. Fortaleza. Eu doei tudo Uau. para ajudar o meu primo a se formar em Sobral. Coisa É lindo linda. demais isso, né, não? Cada um com o seu recurso. Isso é um saber ancestral também, que tu tem o arroz, eu tenho a farinha, ali tem uma carninha, vamos trocar e todo mundo pode ter, porque a vida tem que ser em abundância para todos e todos. todas. É. Não é só para uma quantidade. De pessoas. Que o nosso Deus diz, né? Para todos e É todas. para todos. Querida, um case assim de transformação de uma mulher que chegou desacreditada ou depressiva, com problemas emocionais e que vocês cuidaram e hoje é uma fênix, é uma águia, Além de mim, né? além de você. Lá nós temos muitas histórias. Nós temos a Zilar, que é nossa massoterapeuta, mas a última, eu digo que é a Ângela. A Ângela chegou para o Padre Rino cuidar, a maior parte foi para o Padre Rino cuidar, né? A gente já se aproximou ali precisando de um cuidado. E não estudava, tinha parado os estudos, ali num casamento conturbado, e voltou a estudar, trabalha hoje lá no movimento, fez várias formações, massoterapia também, passou pela cozinha, mas o que ela gosta mesmo é de cuidar dos animais. O padre tem quase uma arca de Noé lá no quintal dele, então ela trabalha com ele, e o padre é muito de nos motivar, assim, ele sempre ficava, Ângela, e os estudos? E os estudos? Um dia, padre, sei que agora ela entrou para voltar a estudar, terminou o primeiro ano, o primeiro grau, que agora terminou o ensino médio e está no curso técnico de veterinária. Nossa! É incrível. Anjinha. Que coisa linda! O nome dela é Ângela, a gente chama de Anjinha porque ela que cuida dos animais de uma forma incrível. Muitas bênçãos, assim, saem da mão dela para cuidar dos animais, sabe? E quem tem conexão com o animal tem conexão direta com Deus. Então, para mim, o último case são vários. Tem a Letícia, tem a Gleides, tem muita gente, mas a Ângela merece aqui essa reverência. Que coisa linda! O nosso tempo já está acabando. Tão bom, né? Conversar tão bom que que coisa boa. Saúde mental para ti é o quê? Saúde mental é esse mergulho, essa coragem de abrir essa porta e de olhar o que é que tem lá do outro lado, que às vezes esse outro lado é coisas do passado, da nossa ancestralidade, das que vieram antes de nós, mas é necessário olhar para que a gente liberte as próximas gerações, porque senão só vai repetindo padrões e ninguém evolui, ninguém avança. Então é coragem. Mulheres que estão em casa com problemas de doença do trabalho, com depressão, o que você diria para essas mulheres olhando para cá? Vamos lá. Eita, eu vou até tomar um gole. O que você diria para uma mulher levantar da cama e dar a volta por cima? Eu digo que não tenha medo. Não tenha coragem de pedir ajuda. Porque a grande dificuldade, Rose, é de pedir ajuda com medo do julgamento. Isso é bobeira, isso é besteira. É como se fosse frágil, fracasso. Isso. Eu fracassei, eu estou doente, eu fracassei. Então, pedir ajuda é algo tão honesto, é tão sagrado pedir ajuda, que até Jesus, na hora que precisava, fica todo mundo aí que eu vou ficar um pouquinho ali sozinho. Segura as pontas aí, gente. Fica curando todo mundo aí, a fila tá grande, mas eu preciso me cuidar agora.
porque não dava conta de fazer isso Como é que eu sozinho. cuido dos outros se eu Sem não cuidar cuido de de mim. mim? E aí, quando ele voltava ali, do momento dele de pausa, vinha mais forte, curava mais pessoas. É assim que a gente tem que fazer. Multiplicava Multiplicava e operava milagres. E milagres. nós operamos milagres todos os dias. Na comida que a gente faz, na casa que a gente deixa limpa, no cuidado com os filhos, porque as mulheres, principalmente, têm todas essas habilidades, mas também as responsabilidades. Então precisa, assim, às vezes sentar num sofá desconfortável e colocar os pés para cima sem culpa. E ficar assim, ó. Ficar, Não precisa ficar sem culpa, É. sabe? Descansar, sem medo do julgamento. E mulheres também, não julguem outras mulheres, sejam parceiras. A sororidade, onde é que está que se fala tanto? Isso. Porque quando a gente faz isso, sabe, que a mão, a gente realiza coisas grandiosas. E aí sim, é o somos todos parentes, né? Os índios Lakotas falam, Mitaco e eu, e assim, somos todos parentes, estamos todos interligados. E assim são as árvores, as raízes e as nossas histórias. Ai, eu te amo. Gente, não dá para não se emocionar no Entre Nós. Porque o Entre Nós é história real, pessoas reais, vulneráveis, que se colocam de verdade. Nada que é fake. Não. A gente... É isso. E trazer a Natália e falar do Bom Jardim e falar do que eles fazem lá, para mim é gratificante, porque eu cheguei até aqui pelo cuidado de muitas pessoas, não da igreja da minha época, né? A igreja da comunidade, o cuidado. Eu fui apadrinhada. Sim. Por um casal americano que ajudou por muito tempo na minha educação. Visão mundial. Eu sou hoje madrinha de crianças porque eu fui apadrinhada. Então, entende o que é você ser ponte na vida de alguém? É ser o veículo de bênção que Deus quer que a gente seja. É você exalar, por onde você passa, o bom perfume de Cristo. Que esse bom perfume de Cristo chegue até aí, que você sinta isso. Daí, dá para sentir, tá bom? E é isso. Obrigada pela companhia. Obrigada, Natália, pela sua contribuição, por trazer essa novidade, tá? Para quem não conhece, que é o movimento de saúde mental no Bom Jardim. E te agradecer, tá? Não esquece de se inscrever, não esquece de... Faz um comentário do que você achou dessa nossa troca e também passa para outras pessoas, tá? Porque aí reverbera. Vamos reverberar o bem. A boa nova. A boa nova. Vamos reverberar, tá? E obrigada aos meus patrocinadores do Luz Iluminação, Arezzo, que eu estou arrasando, Dueto, que eu amo me arrumar todos os dias aqui para receber minhas convidadas. Quem mais? Ai, gente, a Casa Local. Gostou desse lugar? Lindo. O que você acha? Eu visitei logo antes, já visitou? Estava organizando e fiquei aqui. Não é acolhedor? Cappuccino, vou levar lá para a gastronomia, vou pedir a receita. Pronto, a Ilha dá, sim. E é isso. Obrigada, porque o nosso propósito é esse, é conectar, trazer a emoção, engrandecer a história de cada um e, assim, respeitar a diferença de cada um. Porque nós podemos agregar valor, sim, com as nossas diferenças, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo episódio.